Hoje eu tive um dia que me fez pensar bastante no agro. Como o nosso agro é ridículo, como é pobre, como é ignorante e às vezes beira o patético. Para começar, foi uma reportagem que eu li no jornal Estado de São Paulo, em que diz que a bancada ruralista quer impor sanções econômicas à União Europeia. A União Europeia que semana passada passou uma lei limitando a importação de produtos do desmatamento, produtos oriundos de áreas desmatadas. E agora o agro quer responder impondo sanções aos produtos da União Europeia. Olha que palhaçada! A União Europeia não está impondo limitações à importação de produtos brasileiros. Não quer importar produtos que venham das áreas desmatadas no Brasil. Tá? Por que nós brasileiros vamos deixar de importar produtos da União Europeia? Isso não faz o menor sentido, como se o Brasil fosse o agro. Não, o agro não pensa no Brasil, o agro nos impôs aquele presidente genocida, o agro quase que acabou com a nossa democracia, tacou fogo loucamente na Amazônia nos últimos anos, destruiu tanto que pôde, avança sobre as terras públicas, avança sobre as terras indígenas, enche de veneno a nossa comida e agora quer que a gente pare de importar produtos da União Europeia em resposta a essa demanda muito justa e que vem muito a calhar da União Europeia, que não quer importar produtos oriundos de áreas desmatadas a partir de 2021. A ideia é tão ridícula que quando eu vi essa reportagem, eu não olhei o nome do jornal, eu achei que fosse um jornalzinho qualquer de, sei lá, do interior do Paraná, alguma coisa assim, mas não, isso foi publicado no estado de São Paulo. E olha quem eles estão entrevistando, o Zequinha Marinho. Que isso? A maior parte dos brasileiros não tem ideia de quem é Zequinha Marinho, mas eu sou aqui do Pará, então eu tô por dentro. Zequinha Marinho defende garimpeiro invadindo terra indígena, defende grileiro, defende invasão de terra, onde tem índios isolados, defende tudo que há de mais podre no nosso agronegócio. Como que a bancada ruralista se deixa representar por uma pessoa como Zequinha Marinho? E como que o Estado de São Paulo entrevista essa pessoa? Presta atenção quem vocês estão entrevistando. Esse homem defende bandidos, defende garimpeiros invadindo terras indígenas, envenenando os índios, acabando com a água dos rios da Amazônia. Vocês vão entrevistar Zequinha Marinho, que vergonha, Estado de São Paulo. E olha isso aqui, a proposta da bancada ruralista que torne obrigatório o cumprimento de padrões ambientais na União Europeia compatíveis aos do Brasil para disponibilização de bens ao mercado brasileiro. Que padrões ambientais compatíveis com o do Brasil? A gente liberou um tipo de agrotóxico novo por dia. Agrotóxicos são proibidos em qualquer país civilizado, estão liberados no Brasil. Esse que é o padrão de rigor ambiental brasileiro que a gente vai exigir para a União Europeia. Então a gente vai exigir que eles usem agrotóxicos cancerígenos para a gente poder importar os produtos deles. Que palhaçada! O agro tem essa mania de dizer que existe o agro bandido, o agro arruaceiro e tem o agro sério, empresarial, exportador. Mas na hora de se deixar representar, deixa Zeca Marinho falar por eles. Enquanto eles permitirem que Zeca Marinho fale pelo agro, a gente não vai se dar o trabalho de separar agro decente de agro bandido, não. Se eles quiserem se ver livre dessa banda podre, eles é que tem que tomar a iniciativa de falar: Zeca Marinho não nos representa. Tá? Defensor de garimpeiro não nos representa, defensor de invasão de terra indígena, defensor de grileiro não nos representa. Aí sim a gente pode começar a pensar num agro decente. Essa foi outra matéria que me deixou revoltado. Políticos reagem à fiscalização ambiental e fazem pressão sobre o Ministério de Marina Silva.
juntou um monte de gente que foi no Ministério do Meio Ambiente, pediu um tempo para regularização da situação das terras do Acre e sul do Amazonas, que estão passando por interdição e confisco do gado. Como assim regularização? Esse povo parece que não regula, não regula da cabeça. Esses políticos que estão pedindo um tempo para regularizar as terras que estão sendo interditadas, eles pediram um tempo longo, 2 anos para regularizar, sendo que não tem como regularizar. São áreas que foram, que passaram por desmatamento ilegal. Não tem como regularizar, o desmatamento ilegal já aconteceu. É invasão de unidade de conservação, é área de reserva legal que não podia ter sido desmatada e foi desmatada. O desmatamento não é simplesmente uma questão burocrática. Não é como, por exemplo, o seu carro que não pagou IPVA e está irregular. Aí você pode até pedir um tempo, olha, eu quero um mês aqui para acertar a documentação do carro. Ou então uma loja, um restaurante que precisa de um alvará para funcionar, e aí você precisa de um tempo para o alvará sair. O desmatamento ilegal já aconteceu, não tem como regularizar. E ele é legal por um motivo real, não é apenas uma questão burocrática. Quando você desmatou uma floresta que você não podia desmatar, você causou um prejuízo à nação, que é um prejuízo permanente, não tem como reverter. Aquela área desmatada irregularmente vai continuar desmatada para sempre. Então não tem como dar um prazo para que eles regularizem a situação. O desmatamento já aconteceu. O agro não saiu da minha cabeça hoje, também porque hoje eu dei uma aula do meu curso de ecologia de ecossistemas aqui na Faculdade de Ciências Biológicas, e que foi justamente a ecologia de um mundo em transformação. O capítulo fala sobre o antropoceno, que é essa época geológica já, né, que tem até um perfil estratigráfico em que o homem causou alterações tão profundas no planeta Terra que elas são observáveis em qualquer lugar do mundo. O antropoceno começou aproximadamente 70 anos atrás, mas as mudanças profundas causadas pelo homem são mais antigas, né? 10 mil anos atrás a gente levou à extinção uma série de animais de grande porte, como mamute, preguiça gigante, cangurus gigantes. 5 mil anos atrás houve o uso do fogo para transformar paisagens de grandes áreas da África. E tem uma passagem interessante sobre o uso e abuso humano dos habitats, que diz: a agricultura tem sido particularmente influente nesse aspecto, tanto diretamente destruindo ecossistemas naturais para dar lugar a agroecossistemas, quanto indiretamente interrompendo ciclos naturais de nutrientes com consequências que se estendem muito além dos limites das terras agrícolas. O livro fala como que em um cenário bastante extremo de mudanças climáticas, extremo mas não improvável, toda a Amazônia Oriental vai se transformar num tipo de vegetação arbustiva ao invés de florestal. E aí, além de falar do problema, também se volta às aplicações ecológicas e propõe uma política de desmatamento zero para toda a América Latina, que impediria a formação dos antromas. O que é o antroma? É a contraposição do bioma, que é aquela área formada primordialmente pelo homem, alterada fortemente pelo homem. Assim a gente teria a preservação dos biomas naturais e a mitigação das mudanças climáticas. Reparem que o livro do Begon, que é um livro da mais alta respeitabilidade, é um livro do mais alto nível, que todo professor de ecologia, de biologia usa no nível superior, não está preocupado com os interesses da União Europeia, com os interesses dos países do primeiro mundo, não. Está preocupado com as soluções dos problemas globais e locais da América Latina. Então, quando ele fala em desmatamentos, uma política de desmatamento zero para nossa região, está apontando uma solução para o nosso futuro, para que 2100 a gente viva num ambiente melhor. Agora imagina o que esses neuróticos, se os colegas da agronomia lessem esse capítulo do livro, iam pular em cima, iam pular nas tamancas, como se diz, né?
E isso para não falar do pessoal do agro, aquele pessoal nacionalista, paranoico, né? Como, por exemplo, o Aldo Rebelo. Dá uma olhada aí na fala que ele fez recentemente numa entrevista. O que nós vamos fazer com a Amazônia? A Amazônia vai ser um elemento para o nosso desenvolvimento ou vai ser um jardim botânico dos países ricos, como querem as organizações não governamentais estrangeiras que estão por lá? Sim, nós queremos que a Amazônia seja um elemento para o nosso desenvolvimento. Não tem ninguém defendendo que seja um jardim botânico dos países ricos. Isso é uma loucura. Isso é o argumento do homem de palha, né? Já ouviram falar disso? Constrói-se um homem de palha, né, um espantalho, e depois você ataca o homem de palha. Não existe ninguém falando seriamente em transformar a Amazônia num jardim botânico dos países ricos. A gente quer a Amazônia para o nosso desenvolvimento, mas para isso a gente precisa o quê? A gente precisa de uma Amazônia florestada, com desmatamento zero. Desmatamento não é o oposto de desenvolvimento, muito pelo contrário. O desmatamento vai causar desertificação, degradação ambiental e subdesenvolvimento. E é por isso que, voltando ali ao começo do vídeo, quando naquele artigo do Estadão, o Zequinha Marinho protesta que a União Europeia não distingue desmatamento ilegal de desmatamento legal. Claro que não distingue, a União Europeia não está preocupada se a lei brasileira permitiu ou não aquele tal desmatamento de onde veio aquele produto. Isso não interessa do ponto de vista global. O desmatamento legal ou ilegal emite a mesma quantidade de gás carbônico, mata o mesmo número de espécies, de animais, contribui da mesma forma para a degradação do planeta. Chega! A gente tem que parar de desmatar, é desmatamento zero. É disso que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Agora, é muito difícil atingir esses objetivos quando você tem políticos oportunistas, como Aldo Rebelo, que chama qualquer tentativa de conter os desmatamentos de ações atendendo a interesses da OTAN, da União Europeia, dos países desenvolvidos. E seus seguidores já seguem nos atacando, né? Eu mesmo sou vítima de ataques aí da turma do Aldo Rebelo. Eles entram no meu currículo e falam: olha, ele estudou na Inglaterra, ele tem financiamento internacional, ele atende aos interesses da rainha. Esse tipo de paranoia não ajuda nada. E Zequinha Marinho é outro, né? Que defende garimpeiro entrando em terras indígenas. E o jornal Estado de São Paulo dando espaço para Zequinha Marinho. Assim fica ruim, né?